tudo certo. Se o óxido tem metal, ele produz base. E além de produzir base, ele faz o papel de base, reage como se fosse base e encara um ácido. Se o óxido não tem metal, ele é chamado óxido ácido. Por quê? Porque ele fabrica ácido. Não só fabrica ácido, mas ele reage como se fosse ácido. Bom, se ele faz o papel de ácido, de quem que ácido gosta? Você vai aprender. Ácido gosta de base. Então ele encara uma base como se fosse um ácido. E aqui, novamente, aquela brincadeira da troca de casais, certo? Bem, aqui não é bem aquele caso. Aqui tu tem que saber um pouquinho. Na prática seria moleza. Na prática seria moleza. Aliás, essa experiência é por que essa parede é dura? Quando o pedreiro fez, não era mole, não tinha argamassa molhada, úmida, como é que ficou duro, hein? Hã? Como é que fica duro? Como é que está duro? Justamente por esta reação. A cal, que agora está hidratada, ela pega o gás carbônico do ar. Por isso que quando funde uma laje, quando prepara uma laje de um prédio, tem que deixar quieta uns dias. Para quê? Para que a cal absorva gás carbônico do ar. Ao absorver gás carbônico do ar, vai dar sal, porque faz o papel de ácido e encara uma base. Senhores e senhoras, por que ficou duro? Ficou duro porque deu carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é sólido. É o princípio da solidez da construção. Coisas que os romanos descobriram lá atrás e que nós conservamos até hoje. Então, vai dar sal e vai dar água. O nosso livro de honra no futuro será o seguinte: ácido mais base dá sal mais água. Essas aulas logo vão aparecer. Aliás, vamos ser honestos, naquelas aulas um pouquinho para trás, onde eu expliquei a estrutura do ácido, a estrutura da base, eu expliquei também a estrutura do sal. Porque se o H do ácido namora o OH da base dando água, quem sobra para titio? O cátion da base. Quem sobe para titia? O ânion do ácido. Aí eles formam sal. Então, o que o ácido faz com a base? Sal e água. Pois bem, isso aqui é base, é o hidróxido de cálcio. Quando tem OH não é base? Isso aqui é base. Isso aqui é ácido? Não é ácido. Mas ele está reagindo como se fosse ácido. Se não fosse assim, meu querido, não haveria prédio. Você moraria aonde? Numa choupana, tinha que voltar para a zona rural, onde com a madeira se constrói casa de madeira. Aqui na cidade estaria um vácuo, porque não tem onde morar, etc. Bom, não é legal? Eu acho linda essa explicação. Vou até repetir, para gravar. O óxido é um composto de 2 elementos. E o lugar cativo do O é insubstituível. Então, preciso saber quem é o parceiro. Se o parceiro for metal, o óxido será classificado de básico, ponto. Se o parceiro for ametal, ele será classificado de óxido ácido. Óxido ácido é com o outro lado, ametal. Agora, por que o óxido com metal é chamado de básico? Porque ele produz base. Por que o óxido que não tem metal é chamado de óxido ácido? Porque ele produz ácido. Fácil. Agora, ele produz ácido, ele veste a camisa de tal maneira,
quando tem metal é básico, veste a camisa de tal maneira que até reage como se fosse básico. Encara o ácido. E se ele não tiver metal, ele veste a camisa do ácido a tal ponto que encara uma base, como se fosse ácido. Estas reações seria bom você decorar. Vai por mim. Se você pretende a carreira das exatas, meu querido, mesmo que você não tenha feito isso na prática, que é lindo, maravilhoso, é super gostoso, mesmo que você esteja só na imaginação, se você for de exatas, tu vai ter que saber isso aí. Se você for para a área de humanas, parabéns, a tua cultura está aumentando. Os teus bilhões de neurônios se mexeram, estão trabalhando. Quando você precisar fazer um discurso importante, esses neurônios que nas aulas de química despertaram, lá no discurso tu vai usá-los. E lá tu não vai usar química, vai usar o neurônio que acordou por causa da química. Não é maravilhoso? Eu penso assim. E dizem que é assim mesmo. Bom, então vamos lá. Óxido básico produz base e reage como se fosse base, diante de ácido. O óxido ácido produz ácido e reage com base como se fosse ácido. Bem, tem uma terceira reação que serve tanto para o básico quanto para o óxido ácido. Se você pegar um óxido básico, o que é óxido básico? Óxido básico é aquele que reage como se fosse base. O óxido básico é aquele que encarnou o papel de base. Encarnou o papel de base, produzindo base e encarou ácido. E o que é óxido ácido? É aquele que produziu ácido e que encarnou o papel de ácido. Então, esse aqui, óxido que não tem metal, é óxido ácido. Por quê? Porque ele reage como se fosse ácido. Então, olha que gostoso, olha que engraçado, olha que lógico. Aquele como se fosse base, aquele como se fosse ácido, reagem entre si dando sal. Qual é o sal? Como é que eu vou saber? Junta tudo, faz uma síntese. A síntese vai te dar um composto que tem, claro, o metal à esquerda. Quem é metal? O metal! O metal é o potássio. E à direita tem o ânion. Qual é o ânion que tu tira do CO2? Vai ser o CO3. É para juntar tudo, não é? Então vou juntar tudo. Não são 2Ks? 2Ks, CO, 2 mais 1, 3. É o carbonato de potássio. O carbonato de potássio é o sal. Então, se você reagir aquele como se fosse e aquele como se fosse, é como se fosse mesmo. Produz reação, produz o resultado deles dentro d'água. Só que aí não existe a água formada. Então, ainda continua válida a regra. Ácido com base, sal e água. É o como se fosse, dando sal. Bem, essa de baixo, você não quer fazer para mim? Eu já estou cansado, cara. Como é que é? O óxido de cálcio e o trióxido de enxofre. Percebeu como eu sou malandro? Óxido de cálcio não tem escolha. É metal alcalino terroso, só a linguagem oficial. Agora, enxofre é sulfuroso ou é sulfúrico? Eu quero saber, não quero saber. Eu vou pelo prefixo, que estava bem aqui na aula passada. Quantos oxigênios eu tenho? 3, então é tri. Quantos enxofres eu tenho? 1, então é mono, ou não falo nada. Como é que chama esse? Trióxido de enxofre. É a saída ótima. Trióxido de enxofre. Bom, o que vai dar? É o como se fosse base, é o como se fosse ácido, vai dar sal. Qual é o sal? Junta tudo, tio. Se você juntar tudo, você vai ter CaSO4. Não é uma maravilha? É uma maravilha, sim. Fala sério.